Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje volto aqui a ter comigo o Nuno Rico. Nuno, voltas aqui ao Pode Poupar porque tu és provavelmente o especialista da DEC Proteste que mais tem andado a dar entrevistas a falar da relação dos portugueses com o seu banco. Uma relação que, por estes dias, já é quase diária. É natural que os portugueses tenham muitas relações com o banco, com pagamentos, com transferências, com todas as questões do dia-a-dia, mas tu falas muitas vezes das comissões que todos nós pagamos para ter as nossas contas bancárias. É um assunto que nós aqui na DEC Proteste temos tratado muito, eu próprio já trabalhei contigo muitas vezes a escrever artigos sobre este tema. As comissões bancárias, nem todas nós as consideramos justas e por isso a DEC Proteste tem lutado muitas vezes por aquela comissão que tem feito a ti particularmente muita comissãozinha, que é aquela comissão da manutenção da conta à ordem. Explica-nos lá porque é que nos faz tanta impressão que essa comissão continua a ser cobrada. É verdade que hoje em dia os consumidores portugueses têm uma relação cada vez mais próxima com o banco porque precisam de uma conta bancária para os mais diversos motivos e até inclusive para interagir com o Estado, com a Segurança Social. O problema é que essa relação está a ficar cada vez mais cara e tem sido o custo que os consumidores suportam por ter essa relação bancária é cada vez mais alto ao longo do tempo e tem vindo a aumentar. E, nomeadamente, por causa daquilo que referiste bem, da Comissão de Manutenção. O que é isto da Comissão de Manutenção? É o banco cobrar por pura e simplesmente nós termos lá o dinheiro. Não estamos a falar de nenhum produto subscrito, não estamos a falar de utilização de qualquer tipo de serviço do banco, é pura e simplesmente por a conta existir. Existir, é ter a conta aberta. Por termos a conta aberta. E isso, no nosso entendimento, e é uma luta que a DEC Proteste já atrás, de há muitos anos atrás, entendemos que não faz sentido, porque isto perverte até a própria lógica da intermediação financeira. Ou seja, a origem do negócio do banco é comprar e vender dinheiro. Comprar como? Ou receber depósitos e pagar-nos juros por eles, por esses depósitos. Nós disponibilizamos o nosso capital ao banco. Que era uma coisa que acontecia há uns anos atrás com a conta à ordem, mas que hoje já não acontece. Sim, hoje praticamente não acontece. Há uma raras exceções, mas são mesmo isso, raras exceções. E, por outro lado, o banco utilizar esse capital, que lhe era cedido pelos clientes, e utilizá-lo para conceder empréstimos, para fazer investimentos, para ganhar legitimamente dinheiro com esse... Porque a conta bancária não fica lá parada, não é? O dinheiro que os portugueses põem na conta bancária, a conta não fica lá parada. O banco usa esse dinheiro para a sua atividade. Sim, utiliza para conceder empréstimo. Quem vai a procurar o banco para pedir um empréstimo para comprar uma habitação, o banco utiliza esses fundos que tem lá para ceder e ganhar legitimamente dinheiro com isso. Sim. O que é que acontece hoje em dia? Ou melhor, o que é que tem vindo a acontecer em Portugal ao longo do tempo? Praticamente nos últimos 15, 20 anos. Os juros na conta à ordem, como referiste bem, deixaram de ser pagos. Certo. Ou seja, o banco deixou de pagar por ter esse dinheiro e inventou um custo que é o chamado custo de manutenção de conta. Ora, é muito difícil, aliás, no nosso entendimento, este custo não faz sentido, porque ainda por cima, numa altura em que temos cada vez mais as contas são desmaterializadas, ou seja, estamos a falar de que uma conta bancária hoje em dia é pouco mais do que um registro informático, porque utilizamos o dinheiro de forma desmaterializada e cada vez mais, e essa é a tendência de futuro. E quem tem o trabalho é quase sempre o cliente, não é? Que tem o trabalho de fazer as operações todas pela internet, ou seja, da forma como lida com o banco, não é? Sim, fora isso, não é? Fora ter... Além disso, portanto, estamos numa relação completamente desmaterializada, não faz sentido o banco cobrar. Eu costumo dar este exemplo um bocado quase cómico, que é, será que nós estamos a pagar para um funcionário do banco estar lá a ir limpar as notas da nossa conta que estão no cofre? Fazer a manutenção a conta. Vai aspirar o cofre e vai passar as notas a ferro, não é? Quer dizer, isto hoje em dia não faz sentido, é completamente sem qualquer tipo de sentido. Mas, para além de hoje em dia estamos a falar de um bem que é essencial, ou de um serviço que é essencial, Sim. Eu preciso de uma conta bancária para aceder, por exemplo, inclusive para receber subsídios do Estado, para interagir com as finanças. Há apoios do Estado que, ultimamente, uma das condições é serem pagos via conta bancária. Não há outra hipótese, não há vales correio, não há pagamentos em dinheiro. Há muitos apoios do Estado que cada vez mais restringem esse critério de acesso. É ser Exatamente. Aliás, a tendência é essa de futuro. A própria Comissão Europeia tem um processo de incentivar a cada vez maior, chamam de bancarização do consumidor, para que haja, até por questões de prevenção de branqueamento de capitais, para que haja registros de todos os movimentos que o consumidor faz. Exatamente, sim. Ora, estar a cobrar uma comissão por simplesmente existir, não faz sentido. Porque, por exemplo,
Se eu tiver uma conta bancária e eu quiser um crédito de habitação, eu pago os juros desse crédito de habitação, eu pago os juros de estudo do processo desse crédito. Eu preciso de um cartão, também pago a anuidade do cartão. Eu preciso, ou quero um seguro, ou quero outro tipo de qualquer produto que o banco disponibilize, eu pago por esse produto. Okay. Ou seja, eu tenho aqui uma duplicação de custos. Tenho um custo de ter a conta e o custo de utilizar esses produtos e serviços. Logo, achamos, e sempre esta foi a interpretação da DEC Proteste ao longo do tempo, é que a Comissão de Manutenção de Conta não preenche aquilo que são o critério principal, e aliás que está definido na lei desde 2015, em que uma comissão bancária deve corresponder a um serviço efetivamente prestado. E por isso tem sido uma luta desde há muitos anos esta parte. E não aceitas que se considere isto um serviço, né? A manutenção da conta não. Principalmente porque depois nós pagamos, além de nós estarmos a disponibilizar o nosso dinheiro, e o banco fazer com esse e ganhar legitimamente o dinheiro com o dinheiro que nós disponibilizamos, nós pagamos por qualquer outro produto que lá colocamos, portanto, ou que contratamos. Logo, não faz sentido estar a cobrar só pela utilização da conta. A questão é que, vistas as coisas de uma forma simples, se tu puseres, vamos imaginar, 100 euros na tua conta bancária, tu no final do ano não tens lá 100 euros. Não. Antigamente tinhas mais porque a conta era remunerada, agora tens menos porque pelo meio foram descontadas os valores das comissões, não é? Sim. E esse exemplo é interessante, porque vamos pôr o exemplo de eu, no dia 1 de janeiro de 2025, coloco lá 100 euros na conta. Não vou mexer mais na conta. Já não vou aqui falar do efeito da inflação, portanto, certo, no final do ano isso vai valer menos. Mas no final do ano, se considerarmos aquilo que é a comissão média de manutenção de conta em Portugal, eu vou olhar para a minha conta bancária e tenho lá 30 euros. Estás-me a dizer que a comissão média são 70 euros? São 70 euros de comissão média, só por ter uma conta aberta. Então temos comissões que variam, há bancos que não cobram comissões, é preciso dizê-lo, não é? Ainda há alguns, poucos, mas há. Comissões. Portanto, a comissão de manutenção de conta neste momento está a variar entre 0 e... Pode chegar aos 125 euros anuais. 125 euros por ano. Portanto, se eu tivesse lá por 100 euros, não chegaria para pagar. E atenção que muitas vezes o facto de não ter lá dinheiro suficiente não quer dizer que o banco deixe de cobrar a comissão, que eles depois continuam a cobrar e depois me mandam a carta a pedir... Contas a zero já não existem. Não. Antigamente havia a questão de pensar que a conta a zeros fechava automaticamente se não tivesse movimentos, isso já não acontece. As contas a zeros podem entrar a negativo. Pode entrar negativo e acontece. Havia um procedimento na banca, até há uns bons anos atrás, em que a partir do momento em que nós deixávamos a conta a zero ou não a movimentávamos, por exemplo, durante 6 meses, os bancos automaticamente encerravam essa conta. Hoje em dia a banca, obviamente, como descobriu ali uma fonte de rendimento nas comissões, mantém essa conta ativa e mesmo que não haja saldo, eles continuam a cobrar e essa conta vai negativo e depois, ao fim de geralmente de algum tempo, comunicam ao cliente a dívida que tem para com o banco. Porque é possível criar dívida à conta disto. E nós falávamos há pouco, Nuno, que aqui há uns anos, quando foi logo a seguir aos tempos de crise, aos tempos em que tivemos a intervenção da Troika em Portugal, isso tudo, tivemos os bancos a legitimarem esta cobrança de comissões, alegando que precisavam das comissões para se financiarem. Hoje em dia, o contexto é outro. Completamente. Aliás, o grande argumento da banca para aumentar comissões a partir ali de 2013, 2014, era que as taxas de juros estavam muito baixas, inclusive depois entraram negativa a partir de 2015, e que os bancos precisavam para a sua sustentabilidade de aumentar comissões. Que era um argumento que, digamos, que tinha algum contexto que o justificava. O problema é que desde 2022 nós tivemos uma subida vertiginosa das taxas de juros. Nós, basicamente, passámos de menos 0,5%, ou seja, taxas negativas no final de 2021, para no final de 2023 estarmos acima dos 4% de taxas de juros, e os bancos, quando seria esperado que deveriam baixar essas comissões, uma vez que as suas margens financeiras, aquilo que ganham com os juros, disparou completamente neste período, não. O que nós assistimos, e nós fizemos aqui na DEC Proteste um levantamento no final de 2024, é que eles inclusive estão a aumentar a quantidade de comissões que são cobradas e continuam a aumentar mesmo neste cenário. Nós estamos agora a aguardar os dados de finais já relativos aos relatórios e contas de 2024, mas a projeção que nós fizemos com base nos dados do terceiro trimestre do ano passado indica que poderá ser um ano recorde de cobrança de comissões em 2024. Isto num contexto em que a margem financeira deles e os juros continuam ainda altos, muito longe daquilo que eram as taxas negativas. Portanto, é certo que vamos continuar a lutar contra a Comissão da Manutenção de Conta, mas para já temos que ser práticos. E há que dizer claramente que há bancos que não cobram e, portanto, para quem for possível mudar a conta bancária, ir para um desses bancos pode ser uma solução. Há outros que cobram mais e menos, portanto, convém sempre consultar o pressário de cada um dos bancos, não é? É muito importante o consumidor fazer um pequeno trabalho de casa e uma análise aos produtos e serviços bancários que tem. Muitas vezes tem contas abertas que já não se recorda,
e para isso pode ir então à base de dados do cliente bancário, que é disponibilizada pelo Banco de Portugal, em que se pode, portanto, certificar-se através da senha das finanças, de acesso às finanças, que pode daí retirar e está-lhe indicado todas as contas que estão abertas em seu nome ou no qual é titular em Portugal. Se verificar que há contas que estão abertas, é melhor ir mesmo fechá-las, porque para evitar a tal cobrança, como referimos há pouco. Sim. Depois, dentro daquilo que tem, olhar para os produtos e serviços financeiros que tem. Muitas vezes acontece porque são 2 titulares, cada um tem um cartão da conta, um cartão de débito, que tem anuidades, esse cartão. E muitas vezes há um deles que não o utiliza, o cartão está lá guardado numa gaveta. Ou o banco ofereceu um cartão de crédito. O banco ofereceu e deixaram e agora não tem uso e tem custos. Produtos e serviços que não utilizem, tentem então, neste caso, prescindir deles. Se não for isso, ou se não for possível, verificar então as alternativas. Nós temos no nosso site, em dec.proteste.pt, um simulador em que, colocando os produtos e serviços bancários que utilizam, lhe devolve qual a conta mais económica para aquilo que é a sua utilização. E não ter o problema de mudar. É preciso alguma proatividade por parte do consumidor e de mudar, se for preciso, a sua conta bancária. Há sempre aquela questão que se fala muitas vezes dos débitos em conta, que implica, é verdade, dá algum trabalho. Mas muda-se, não é? Mas muda-se. Hoje em dia se paga por isso. E não se paga por isso. Se utilizarmos as próprias, muitas vezes, aplicações dos fornecedores de serviços, das telecomunicações, consegue o próprio utilizador fazer essa mudança muito rapidamente, ou então até há bancos que disponibilizam, alguns deles com custo, é preciso verificar isso, mas há bancos que disponibilizam o serviço de mudança de conta, em que eu contacto o banco por onde eu quero transferir a minha vida financeira, chamemos assim, e o banco trata de transferir todos esses créditos, e também até a questão da domiciliação do vencimento, é contactar a entidade patronal e pedir para transferir para um novo nível. Nuno, quero falar contigo sobre a conta de serviços mínimos, porque esta pode ser, e temos escrito isso muitas vezes, pode ser uma boa alternativa para quem tem uma conta relativamente básica com o mínimo de serviços para a gestão do dia-a-dia, quem não tem investimentos, quem não tem coisas mais complexas, quem apenas tem uma conta para fazer pagamentos, transferências, receber o vencimento, como dizes, ou eventualmente até apoios. Existem as contas de serviços mínimos que são muito mais baratas. Diz-me muito diretamente, responder à questão de muitos dos nossos leitores. Os bancos podem-te recusar passar a tua conta à ordem para uma conta de serviços mínimos? Podem, se não for preenchidos os critérios de acesso a essa conta. Conta de serviços mínimos é uma conta com custo controlado, que é 1% do IAS, portanto estamos a falar de 5,23€ por ano. Por ano, e que inclui um conjunto de produtos e serviços nessa conta. Nomeadamente, e o que interessa mais ao consumidor, é a questão do cartão de débito, está lá incluído o cartão de débito, está incluído as transferências intrabancárias, ou seja, dentro do próprio banco, transferências interbancárias, ou seja, para outras instituições de crédito, desde 48 operações, desde que realizadas através do home banking, também estão incluídas, ou através da app do banco, mais ainda 5 operações MBWay acima daquilo que já são os limites gratuitos definidos na lei, e tudo isto por os tais 5,23€. Para termos aqui uma noção, estamos a falar de menos de 10% do custo médio só de manter a conta, como falámos dos 70€. Há muitos bancos que cobram isso por trimestre ou até por mês. Para ter estes produtos. Portanto, é possível ter uma conta bancária por 5,23€ por ano. Em qualquer um dos bancos, todos os bancos têm esta conta de serviços mínimos. Existe este tipo de conta em todos os bancos? Sim, todos são obrigados a disponibilizar. E é preciso mudar de conta ou a mesma conta que tu tinhas antigamente é pode ser a mesma. Convertida? Ou seja, pode ser convertida. Só há o tal critério de acesso, que é o consumidor não pode ter mais nenhuma conta aberta no sistema bancário. Tem que ser a tua conta única, é isso? Tem que ser a conta única. E isto é um fator de limitação que nós também na DEC Proteste temos vindo a criticar, porque consideramos para que a conta de serviços mínimos se torne uma verdadeira alternativa no mercado, e obviamente compreendemos que haja um limite de acesso, uma vez que estamos a falar de uma conta de custos controlados, era que esse limite seja, não eu ter só uma conta bancária em todo o sistema, mas sim eu só poder ter uma conta de serviços mínimos em todo o sistema. Portanto, e depois poder ter outras. E depois poder ter, porque isto é um fator que na prática até limita a concorrência. Certo. Além de que é muito difícil hoje em dia, porque nós somos titulares da conta muitas vezes dos pais, dos filhos, ou temos uma conta conjunta com a nossa esposa. Temos, por exemplo, uma conta por outros motivos. Ou porque, por exemplo, eu tenho uma conta do crédito à habitação num determinado banco porque é o que tem as vantagens. Tenho a conta de investimentos no outro banco porque é aquele que tem os melhores produtos. Com esta limitação de só ter uma conta bancária, acaba por ser um fator limitativo da concorrência. Só para algumas pessoas é que dá. Ainda assim, muitas famílias estão nessa situação, têm apenas uma única conta bancária,
para gerir a sua vida, Sim. e aí poderia, em vez de estarem a pagar uma conta tradicional, uma conta à ordem tradicional, que tem custos, como vimos, muito mais elevados, se não for um dos bancos gratuitos, poderá mudar para esta conta de serviços mínimos no mesmo banco. Sim, no mesmo banco, Ou noutro os qualquer. bancos, Todos portanto, têm. desde que cumpra, eles são obrigados todos a ter a oferta desta conta de serviços mínimos. Desde que cumpra então o tal critério de acesso, a Não conta, pode ser negado. que não pode haver. Temos muitas vezes, e chegam-nos muitas reclamações nesse sentido, de os bancos demoverem o cliente a abrir conta de serviço e utilizar, por exemplo, um critério como este. Você tem crédito à habitação, não pode converter a sua conta. Atenção, desde que por exemplo, se eu tiver um crédito à habitação e tiver a taxa de juros bonificada, desde que essa bonificação não seja a exigência de um determinado tipo de conta específico, em que basta ter uma conta bancária, nada me impede de que eu transforme a conta em conta de serviços mínimos e que perca essa bonificação. Então, o primeiro mito que estás aqui a derrubar: é possível ter conta de serviços mínimos E crédito à habitação nessa conta. Sim. Hoje em dia já a conta foi melhorada, ela foi criada em 2000, na altura era muito limitativa em termos de produtos, mas hoje em dia, com as últimas alterações legislativas, nós podemos ter praticamente todo o tipo de produto e serviço. Sim. Todos aqueles que não estão incluídos já na conta de serviços mínimos estão sujeitos ao pressário normal do banco. Mas pode-se ter crédito, aliás, dos 235 mil contas de serviços mínimos que existem em Portugal atualmente abertas, 15% delas têm um crédito associado, ou seja, a habitação, um crédito pessoal. O único produto que não pode haver numa conta de serviços mínimos é aquilo que se chama de descoberto autorizado. Certo. Ou seja, quando eu recebo, por exemplo, o meu vencimento e o banco deixa-me ir a contar negativo, para falarmos de uma maneira simples. Sim. Esse está limitado efetivamente na conta de serviços mínimos. Mas todos os produtos e serviços podem ser utilizados. E é uma alternativa muito mais económica. 5,23€ por ano claramente é muito mais económico. Portanto, pode fazer transferências, pode fazer pagamentos, pode receber o seu vencimento nessa conta e até pode ficar com o mesmo número de conta que tinha antes, portanto nem sequer tem que mudar os débitos diretos, se tiver alguns, né? Não há necessidade de mudar, porque o número de conta fica exatamente o mesmo. Portanto, esta é uma solução para quem pode gerir a sua vida com apenas uma única conta bancária, então é ir ao seu banco, pode ficar exatamente com o mesmo banco e mudar para a conta de serviços mínimos. Falamos ainda de outro tipo de comissões que estão a ser cobradas, as comissões nomeadamente pelas transferências. E agora tivemos uma mudança recente com as transferências imediatas. São transferências que ficaram mais caras ou não? Antes, pelo contrário, ficaram mais baratas. As transferências imediatas foi um produto que começou a surgir em que permite, quase em linha com aquilo que as pessoas estão mais familiarizadas, que é as transferências MBWay, em que em segundos o dinheiro chega à conta de destino. Os bancos passaram a criar isso para transferências entre contas bancárias, utilizando o IBAN como base. E, no início, os bancos começaram a cobrar mais por este tipo de transferências, porque uma transferência normal tem o limite de um dia útil para chegar à conta de destino. Por exemplo, se eu fizer hoje, o dinheiro só estará disponível na conta de destino amanhã, se for um dia útil. No caso da transferência imediata, esse dinheiro então fica em segundos, geralmente entre 10, 15 segundos, está disponível na conta de destino. Os bancos começaram a cobrar mais. Um custo que, na altura, chegava aos 2,60€ por operação. Por ser uma operação urgente, digamos assim. Pela urgência da operação. O que é que acontece? Uma regulamentação europeia que entrou em vigor no dia 9 de janeiro de 2025 obrigou os bancos a que não podem cobrar mais pelas transferências imediatas do que aquilo que cobram por uma transferência normal. Há um objetivo da Comissão Europeia de tornar isto como a operação base, ou seja, a transferência imediata ser a operação base e não a transferência normal. E isto levou a que, na prática, em Portugal, o custo de uma transferência imediata baixasse. Nós tínhamos um custo médio, antes da legislação, de 1,79€ pelas transferências imediatas, e agora temos, apesar de alguns bancos terem corrigido um bocadinho antes da entrada em vigor da legislação, o preço das transferências normais em alta, para compensar um bocadinho a perda de receita, mas mesmo assim uma transferência normal, e agora imediata também, custa, em média, 1,18€ por operação. Ora, é um custo mais baixo e que permite aos consumidores aceder aqui a um produto interessante a um custo mais reduzido do que era antes. Então temos que as transferências urgentes, as antigas transferências urgentes agora ficaram mais baratas porque continuam a ser imediatas, mas ao preço das típicas transferências tradicionais. Ainda assim, se fizermos transferências por MBWay, como falavas, há um limite por mês que se pode usar gratuitamente? Sim, há um conjunto de limites, portanto, é um total de 25 operações, não podendo exceder cada uma delas os 30€, com o limite de 150€ mensais de operações.
Ora, mas o que acontece é que, por exemplo, esse também foi outro aspecto muito interessante na questão das comissões, foi que quando surgiram as transferências MBWay, permitiam esse tal imediatismo na transferência do dinheiro, os bancos começaram a cobrar €1,5 por esta operação. Depois de uma luta que a DEC Proteste fez, Sim. e que conseguiu uma alteração legislativa em 2021, fez com que criassem-se estes limites, porque estávamos a penalizar, por exemplo, 25% das operações do MBWay têm um valor máximo de €10. Principalmente aquela pequena transferência, para pagar, transferir dinheiro ao amigo, pagar um almoço. Ora, isto penalizava de forma desmesurada uma transferência de baixo custo, um custo de €1,50, por exemplo, por operação. E conseguimos, na altura, uma vitória para os consumidores, que foi haver estes limites, que falámos agora há pouco, de há um conjunto de operações gratuitas e que permite realmente uma utilização para baixos valores, sem custos para o consumidor. Portanto, transferências imediatas estão mais baratas porque estão ao preço das antigas transferências normais. Transferências por MBWay, há umas quantas por mês que se pode fazer ainda gratuitamente, e depois há as transferências por multibanco. Essas são sempre gratuitas. Sim, essas continuam gratuitas, já de uma legislação já com bastantes anos. Também uma vitória na altura em que a DEC Proteste esteve envolvida, em que as operações que são realizadas através do cartão multibanco nas caixas automáticas, por exemplo, a transferência de dinheiro, estão isentas de custo. Por exemplo, o caso de um consumidor que tenha as transferências através de um banking que não sejam gratuitas, pode, se tiver esse cartão, ir ao multibanco e fazer essa operação gratuitamente. Portanto, a alternativa, se vir que o seu banco está a cobrar por transferências, é então passar a fazê-las via multibanco e poderá ter a gratuidade. Nós ficávamos aqui muito mais tempo a conversar sobre comissões. Eu sei que é um tema que gostas muito e tens falado muito, tem sido muito importante a tua participação em termos de sociedade civil e todos os lados que tens ido falar sobre o tema e dar estas explicações cada vez mais aos portugueses para que possam, de alguma forma, e dentro daquilo que for o seu perfil de relação com o banco, poder aproveitar estas pequenas oportunidades para poupar, porque grão a grão enche a galinha ao papo, não é? E estamos a falar de muitos euros, que ao final do ano, tu dizias em média €70 por ano. Sim, só por ter a conta. Só em comissão, só por ter uma conta aberta, imagino que não se pode poupar se fizermos todo este trabalho de casa de que o Nuno tanto fala. Muito obrigada pela participação de todos, pela atenção que nos têm dado. Este é mais um episódio do Pode Poupar. Conto também em ver outros em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube. Este episódio teve o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Eu sou a Ana Santos Gomes e comigo teve o Nuno Rico. Até à próxima.